O que eu gostaria de entender de vocês é o seguinte: o Brasil é um país que claramente não tem crescido. Nós não temos tido sucesso nos últimos 10, 20 anos. O Marcos Lisboa colocou isso aqui antes, para a gente, muito claramente, e todos os dados demonstram isso. A renda não cresceu, nós temos desempregados, o Brasil perdeu posições em rankings, em todos os rankings internacionais. O que eu gostaria de perguntar, e obviamente uma pergunta bastante complexa, mas se vocês pudessem, em 3 ou 4 minutos, colocar quais são as 2 ou 3 coisas principais na visão de vocês para retomar o Brasil no caminho do crescimento. O Brasil precisa de 3 movimentos estruturais e ativar 4 motores que estão os 4 enguiçados por uma interdição ideológica imbecil que não compreende o nosso país. Por isso o jovem brasileiro que está se treinando no estrangeiro tem um papel que vocês não têm ideia de quanto essa pátria precisa vitalmente de vocês. Eu vim aqui por isso, porque o Brasil precisa desesperadamente dar passagem a uma nova geração que faça da racionalidade, da inteligência, o modo de condução das coisas do país, que nos permite encerrar um ciclo que está destruindo o próprio tecido nacional, que nos aparta em ódios e simplificações grosseiras, slogans tão barulhentos quanto vazios, que não guardam a menor coerência com a nossa vida real. O Brasil não está parado agora. O Brasil, desde os anos 80 até hoje, cresce 2,2% ao ano, enquanto a população cresce 1,7%. Portanto, nós estamos parados desde os anos 80, quando colapsou o modelo nacional desenvolvimentista. E este último ano está completando os piores 10 anos de história econômica do Brasil nos últimos 120 anos, perpassando aquilo que parecia ser os 2 lados da política brasileira. O experimento do social-democracia do Fernando Henrique e o experimento petista do populismo consumista do Lula e da Dilma. Ambos quebraram o país, e o país hoje é muito mais estruturalmente débil do que já foi em qualquer período. 3 providências estruturais: assentar a nossa expectativa de desenvolvimento numa dinâmica de elevação do capital doméstico. O que financia desenvolvimento nunca jamais foi o dinheiro dos outros. Não há experiência internacional de nenhum país que se sustente desenvolvendo sem construir um elevado nível de poupança no local. E ao contrário do mito neoliberal, bastante dito no Brasil, o nível de poupança de uma nação não é fatalista, casa do acaso. Resultado do acaso, é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer, e só ela. Olha a tragédia para quem acha que a política brasileira, pelas suas contradições, não merece mais ser ocupada por gente séria e gente por aí. Essa é a tragédia das tragédias. Segundo, o problema, que nós podemos explicar isso depois. Segundo, pouco importa a institucionalidade ou a retórica, nunca prosperou na história da humanidade, nem na contemporaneidade do mundo, a nação que, por detrás dessa prosperidade, não se encontre sólida e claramente uma convergência entre Estado forte, empresariado convergente com a hegemonia estratégica afirmada pela política desse Estado forte e uma academia ocupada em dar as respostas técnico-científicas ao desafio do desenvolvimento proposto. A institucionalidade, a retórica é a mais variada, varia com a história das nações, com as línguas, mas a experiência americana não existiria sem o New Deal lá atrás, sem o esforço de guerra contra governamental a pretexto de defesa, corrida aeroespacial, o novo projeto Marte. Tem um objetivo e somente um: não é botar o homem na Lua ou em Marte, é desenvolver novos materiais, supercondutores, nanotecnologia, robótica, engenharia genética, que é a 4ª revolução industrial, depois da 4.0 que nós estamos falando agora. E terceiro, nunca prosperará a nação que não faça um sólido, definitivo, crônico ou agudo investimento em gente. A Coreia do Sul prova que é possível ser um investimento agudo. A Coreia do Sul, no ano 80, não representava nada em matéria de indústria, não representava nada em autonomia técnico-científica, e hoje domina 15% do mercado automobilístico mundial, domina aí uma fração relevante do mercado global de eletroeletrônicos. A China tinha um produto industrial no ano 80 que era a soma da Coreia, da Singapura e da Malásia, do Vietnã, e o Brasil dava neles, ainda sobrava um tanto. Hoje a China é 16 vezes a produção industrial do Brasil. E isso não foi consequência fatalista do espontaneísmo
individual das forças de mercado. Essa é uma ilusão mortal. E, por fim, os 4 motores. Não haverá retomada do desenvolvimento brasileiro com 14 milhões de desempregados, 32 milhões de brasileiros na informalidade, 63 milhões e 500 mil brasileiros colapsados no crédito pelo nome sujo do SPC. O mercado não sabe resolver isso. Simples, como eu estou dizendo, provocando que você é capaz de me ensinar uma lição para eu parar de falar besteira em auditórios qualificados. Segundo, o investimento privado brasileiro, que também é o segundo motor da ativação econômica, está colapsado por 2 razões óbvias. E a gente quer substituir a observação empírica por intoxicação ideológica. Primeiro, hoje a indústria brasileira está com 75% de capacidade instalada ocupada, 25% ocioso. Vai ter investimento com a indústria que está com 25% de capacidade instalada ociosa? Só se for idiota. Por que a Ford fechou aqui? Não foi por falta de incentivo fiscal, de renúncia fiscal criminosa que se fez recentemente no governo do PT, da dona Dilma, que se destruiu a Ford. A Ford faz 6 anos que está com capacidade instalada ociosa quase de 30%. Isso destrói a taxa interna de retorno de qualquer investimento. Segundo, o nível exacerbado, historicamente único, de endividamento. Por quê? Porque o Brasil permitiu, no laissez-faire tropicalizado, macunaímico, que este país concentrasse na mão de 5 bancos 85% das transações financeiras. Isso não existe precedente na história do capitalismo mundial. E esses bancos operam em cartel. E simplesmente são protegidos pelo Banco Central, que impõe à economia brasileira a taxa de juros mais criminosa e vergonhosa e sem explicação técnica da história da humanidade. Então, consertar isso pelo mercado cartelizado como esse, esqueça. Depois, o terceiro problema, o terceiro motor. O Brasil está com um colapso absolutamente estrutural na sua conta pública. Como eu fiz questão de dizer aqui na minha apresentação, eu, governador do Ceará, fui ao mercado e comprei, com 15, 20 anos de antecedência, 100% da dívida imobiliária do Ceará. E consegui a proeza de 34% de deságio. Portanto, ninguém vinha me falar em austeridade fiscal sem saber o que bicho é esse para montar em cima e cair. Eu não tenho um dia de déficit. Vão no Google e vejam qual foi o ministro da Fazenda que promoveu o maior superávit primário da história do Brasil. Agora, o que se está fazendo no país é uma burrice criminosa, que está simplesmente cortando o nexo nacional de confiança comunitária do nosso povo com as nossas elites. Esse ajuste fiscal, pelo corte da despesa, que faz 83 de cada 100 reais de uma reforma da Previdência, é evidentemente necessário. O pesar nas costas de quem ganha R$2.000 não resolve o problema da Previdência, é dramaticamente contracionista, vai botar lenha na fogueira da recessão brasileira, da depressão econômica do Brasil, e é uma perversão que fará com que milhões de brasileiros pobres não tenham aposentadoria nenhuma. Eu faço um desafio a vocês jovens, depois que saírem daqui, hoje é sábado, vai segunda-feira, passem numa construção, qualquer uma obra, e vejam se vocês acham um operário de 65 anos. Entre numa loja na Augusta, Sim, por gentileza. eu não preciso nem falar mais, vou falar só isso. Aliás, era o que eu estava preparado para fazer, era dar uma fala aqui e ir embora. É porque eu não estou mais fazendo discurso de sobremesa para ninguém. Eu vim aqui porque acho que vocês são desesperadoramente necessários para o Brasil. Porque essa elite podre que nós temos hoje e que está completamente intoxicada, o sonho de vida é ter uma casa em Miami, essa está afundando esta nação. E nós precisamos que o jovem seja aprendiz de tudo de bom que tem no mundo. Mas nós precisamos de um pensamento autônomo e eu estava terminando com os motores. Então, falei do motor fiscal, falei do motor da consumo das famílias, do investimento empresarial, e não há como o Brasil crescer, porque nós temos agora, fruto de uma ilusão consumista, de uma prostração a uma globalização mal lida, nós temos o seguinte: cresceu 2%, o rumo da conta do Brasil em manufaturado vai para 150 bilhões de dólares. Se os preços das commodities são artificialmente, sazonalmente altos, a gente mascara a quebra e nós vivemos ilusões cíclicas de consumismo populista, seguido de quebra profunda. Foi o filme que derrubou o PSDB, que nunca mais ganhou a eleição nacional, foi o filme que destruiu o governo do PT, porque a Dilma foi rigorosamente o mesmo filme. E isso quer dizer que o país não pode abrir mão de uma política industrial e de comércio exterior.
Por quê? Porque foi definitivamente burra a ideia de que nós vamos pagar o modo moderno de consumo que a nossa população conhece e quer acessar, pagando eletroeletrônico, química fina, meios de diagnóstico médico sofisticados, carros maravilhosos, etc., etc., com milho, soja, minério de ferro bruto e petróleo in natura. Termino. Obrigado.